its light, it weeps its life away, drop by drop to give its flame. You must die to the world and so be born again, and enter to the kingdom of heaven. Look at me, follow me, be as I am, Abdul Baha, Abdul Baha. You are the angels, if your feet be firm, be steadfast as a rock that no earthly storm can move. And as you have faith, so shall your powers be. And know that till the end, I'm always with you. Look at me, follow me, be as I am, Abdul Baha, Abdul Baha. Love mankind, follow me, be as I am, Abdul Baha, Abdul Baha. And how I long to travel the world in utmost poverty and cry out, Ya Baha, God willing you may do this for me. Teach the cause, follow me, be as I am, Abdul Baha, Abdul Baha. Serve mankind, follow me, be as I am, Abdul Baha, Abdul Baha. Look at me, follow me, be as I am, Abdul Baha, Abdul Baha, Abdul Baha. Abdul Amigos, Alá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nessa conferência online, carinhosamente preparada por esses queridos amigos Tito, Mosseng e Nader, e que foi amorosamente preparada pelo corpo com o objetivo de compartilhar membros do Corpo de Fiduciários do Rular do Brasil, com membros de todas as instituições, essa responsabilidade de levar essa lei maravilhosa a todas as almas crentes em Bahá'u'lláh desse país. Nossa programação inicia com a apresentação do querido Johnny, também membro do Corpo Auxiliar. Depois disso, vocês todos, durante a apresentação dele, a gente pede que vocês anotem suas perguntas, colocações, e ao final da apresentação será liberado o chat para que vocês possam escrever perguntas, onde seu Rolf Fonchekos, membro também do Corpo de Fiduciário do Rular, e eu tentaremos responder, se possível, as perguntas, se não, vamos buscar as respostas para depois levar aos amigos.
Com certeza, os outros dois membros do corpo, Cibele Chayane e Dona Manigê Kiana, estão juntos aqui com a gente, orando para o sucesso e para o comprometimento de todos nessa importante jornada de responsabilidade de todos nós. Então, deixo agora o tempo para iniciar a apresentação do John. Olá, amigos. Em nome do Corpo de Fiduciários do RU lá no Brasil, bem-vindos à conferência online O Direito de Deus, uma responsabilidade compartilhada. Meu nome é Johnny, sou membro do Corpo, e essa conferência tem basicamente dois momentos, dois espaços. No primeiro, nós vamos ter uma apresentação aqui da ordem de 20 minutos, e na sequência, o amigo Marcos Fadel, que também é membro do Corpo, vai estar coordenando a sessão de perguntas e respostas. Então, você, membro da instituição, é convidado a anotar suas perguntas e logo perto do final dessa apresentação, vamos abrir o espaço no chat e você vai colocar suas perguntas. Então, qual é o objetivo dessa conferência? O objetivo é ampliar a interação com as instituições Baha'is no Brasil. O Corpo de Fiduciários sentiu a necessidade de ampliar essa interação, visando o quê? Visando despertar interesse da comunidade para essa lei, para esse princípio Baha'i, que é fundamental. Nós vamos entender um pouco por quê. Se você, como eu, deve estar tentando buscar informações, ficar antenado com o que está acontecendo no mundo, você vai notar pelos portais de internet, jornais, etc., televisão, que o mundo hoje enfrenta vários problemas. Violência, crianças abandonadas, aprisionamento, enfim, violência de vários tipos, pessoas andando de uma maneira muito incerta na vida, sem rumo. De certa maneira, isso reflete aquele texto do Guardião que diz que o mundo passa por dois processos. Processo de construção e um processo de desconstrução, de destruição. Esses sinais são reflexos naturais de um processo de destruição. E nós, Baha'is, somos convidados a participar de um processo de construção. A pergunta que ocorre é: qual é a relação entre o direito de Deus e a solução dos problemas atuais da humanidade? Será que tem alguma relação e qual é essa relação? Daqui nós recorremos a um texto da Casa de Justiça que diz sobre a relação entre a lei do direito de Deus e a realidade atual. O que a Casa Universal de Justiça nos diz? O direito de Deus é direcionado à tarefa vital de construir a ordem mundial de Baha'u'lláh. Esse é o direcionamento. E diz que é o pré-requisito essencial para a resolução duradoura das aflições que afligem a humanidade hoje. Então, por esse texto da Casa Universal de Justiça, nós vemos uma relação direta entre o entendimento, a obediência à lei do Ruhullah, do direito de Deus, e a resolução duradoura dos problemas pelos quais enfrenta a humanidade. Então, vamos tentar entender por que existe essa relação intrínseca entre uma coisa e outra. Está ligado ao processo de construção, como a gente já tinha falado. Nós vivemos numa sociedade em que temos velhos hábitos e nós, Baha'is, estamos buscando desenvolver novos hábitos. Que velhos hábitos seriam esses? Por exemplo, o consumismo, o materialismo desenfreado, a busca incessante pelo prazer. Algumas pessoas caracterizam isso como o hedonismo. Outro dia eu vi um artigo dizendo que, de certa maneira, os shopping centers atualmente representam um pouco do que eram as igrejas no passado. As pessoas se reúnem lá para comemorar alguma coisa, para celebrar uma coisa. E celebrar o quê? O consumismo. Então, de certa maneira, nós vivemos nesse mundo que vive em paradoxos, os velhos hábitos e os novos hábitos. A fé Bahá'í nos chama o quê? Nos chama ao serviço ao próximo, nos chama à dedicação, nos chama a doar nosso tempo, nossos recursos para um bem maior, muito além da nossa família, muito além das nossas fronteiras, muitas vezes. Então, esses novos hábitos devem ser maiores do que os velhos hábitos. E nós, a comunidade Bahá'í no estágio atual, está justamente atravessando essa transição, ela vive nessa sociedade que está atravessando essa transição. E nós temos que conviver com essa realidade. No início desse termo do Corpo de Fiduciários do Ruhullah, que foi final de 2014, então esse termo tem 3 anos, vai até final de 2017, o Corpo Internacional de Fiduciários mandou aos corpos nacionais e regionais uma mensagem que estabelecia 3 prioridades. Quais eram essas 3 prioridades? Alcançar jovens profissionais. Nós vamos entender aqui por que essa faixa etária de jovens profissionais é tão importante a ser alcançada.
Alcançar no sentido de entendimento da lei, compreensão da lei. Depois, familiarizar a população Bahá'í sobre a lei. E a terceira prioridade é justamente ampliar a interação com as instituições, que de certa maneira a gente está tentando fazer com esse espaço, com essa conferência online e depois com a parte de perguntas e respostas. Vamos ver cada uma dessas três prioridades. Muito bem, o que fala sobre os jovens profissionais, né? Então, esses jovens profissionais eles podem estar tendo problemas de alcançar equilíbrio entre a busca da prosperidade material e as suas atividades, a sua vida espiritual. Nesta mensagem que o Corpo Internacional nos enviou, inclusive está dito que em algumas vezes os jovens profissionais até ficam tão consumidos pelo trabalho e pela sociedade à volta, que está em volta deles, que muitas vezes comprometem até as suas atividades básicas Bahá'ís, como participação em festas de 9 dias. Eles também têm os seus pares motivados por uma insaciável sede de vaidades, o consumir, o ter mais do que ser mais. Então, nós sabemos que a fé Bahá'í aceita, admite a prosperidade material. Nós vamos até falar um pouco sobre um texto sobre isso depois. Mas nós sabemos que é importante entender como essa prosperidade material ela é ganha, mas também como ela gasta. Em que a gente está dedicando nosso tempo, em que a gente está dedicando nossas energias. Que de certa maneira a riqueza é uma forma de energia. Então a lei do Rulah é um meio para purificar a riqueza adquirida e contribuir para a construção da sociedade da ordem mundial de Bahá'u'lláh, como visto no texto anterior. Então esses jovens profissionais têm um foco especial. Nós temos que ter especial atenção para essa faixa etária dos jovens profissionais. E isso é uma das prioridades com a qual nós temos compartilhar com vocês aqui. Uma outra prioridade é justamente conseguir fazer com que toda a população Bahá'í se familiarize com a lei. E aí implica em alcançar Bahá'ís de maneira apropriada para quaisquer meios materiais, assegurar que partilhem de bênçãos conferidas sobre a obediência da lei. A questão que se afigura aqui é a seguinte, vamos pensar junto. Será que é possível alcançar toda a população Bahá'í ser familiarizada com a lei somente com os membros da instituição do Rulah? Que são algumas dezenas de pessoas, contando os membros do corpo no Brasil e seus representantes? Vamos refletir juntos, será que é possível? Então, nós acreditamos que essa responsabilidade tem que ser compartilhada. Tem que ser compartilhada entre os membros do corpo e as demais instituições. E daí esse convite a você, membro de instituição, quer seja Assembleia Local, quer seja membro do corpo auxiliar ou seus ajudantes, para se juntar a esse grupo para que possa familiarizar a comunidade Bahá'í com essa lei. E a terceira prioridade é justamente a interação com as instituições, visando o quê? Consultar sobre abordagens, métodos e espaços para educação sobre esta poderosa lei e o quanto possível os membros dessas instituições auxiliar em divulgar, em educar sobre a lei à comunidade. Então, isso, de certa maneira, cumpre, é um dos objetivos com esse espaço que nós estamos criando aqui. Espero que essa mensagem esteja sendo clara nesse sentido. Muito bem, a pergunta que você deve estar fazendo é assim, o que eu posso fazer como membro de instituição? Nós sabemos que a comunidade Bahá'í nos ensina que existem 3 elementos, a comunidade, o indivíduo e as instituições. E você como indivíduo, membro de instituição, tem um duplo papel. Um indivíduo isolado, mas também membro da instituição, podendo influenciar. Vamos ver o que pode ser feito nesse sentido. Então, o que um indivíduo como membro de instituição pode fazer sobre isto? Esta é a pergunta que hoje nós queremos contribuir para responder, como uma reflexão. O objetivo aqui é primeiro refletir. Então vamos ver o que se pode fazer. Primeiro, se você é membro de instituição, o primeiro passo é buscar justamente se engajar pessoalmente em conhecer esta lei. Caso você não conheça, conhecer tanto quanto possível. E aí nós temos como material principal a compilação Rulah, o Direito de Deus, que foi recém-revisada e publicada, revisada. E nós temos um segundo material mais importante, além de outros, que é esse curso, Eu Te Criei Rico, Nobre Te Fiz, que é um curso mais para estudos em grupo com amigos. Então aqui nós temos pelo menos duas metas ou 2 linhas de ação. Primeiro, se engajar em conhecer a lei pessoalmente e depois transmitir tanto quanto possível essa lei através de grupos de estudos com os amigos. E sobre esse material, nós vamos tratar um pouquinho mais de detalhes caso você não conheça.
Muito bem. Quem organizou esse curso? Eu te criei, rico, nobre te fiz. Essa é a primeira pergunta. Essa foi uma iniciativa da Assembleia Espiritual Nacional dos Barrais do Brasil e do Corpo de Fiduciários do Roland. Aqui eu faço um parênteses, agradecendo a Assembleia Nacional por ter gentilmente cedido o espaço da conferência para que a gente pudesse conclamar as instituições barrais a estudarem esse material também. E o objetivo desse material, que foi elaborado conjuntamente entre a Assembleia Nacional e o Corpo de Fiduciários do RURUC no Brasil, é justamente servir como material de referência para os amigos estudarem sobre dois importantes temas. Não só apenas um, dois importantes temas. E sobre isso nós vamos ver agora. Muito bem. Precisa de tutor para estudar esse material? Eu te criei, rico, nobre te fiz? A pergunta é que se tem isso. Porque o Brasil, você como instituição, deve estar engajado de alguma forma no processo do Instituto, estudando algum dos livros, e você sabe que existe o tutor no estudo dos livros do RURI. Aqui diz, apesar da semelhança com os livros do Instituto RURI, o material foi elaborado, este curso, para que não houvesse dependência de um tutor. E isso cria o quê? Cria maior liberdade para que se formem os grupos e, de acordo com as instruções básicas e com o processo de consulta e estudo em grupos com esses hábitos, possam ser formados grupos com mais liberdade e que se estude material. Então, não é necessário ter um tutor. Mais uma pergunta, né? Como é organizado esse curso Eu Te Criei Rico, Nobre Te Fiz? Essa é outra questão. Esse curso é organizado em 3 unidades. Quais são as unidades? A primeira, o alicerce espiritual da prosperidade. Depois, a lei do RURUC em si e a contribuição aos fundos. Então, esses são os 2 importantes temas. Como foi mencionado, esse material foi organizado conjuntamente entre a Assembleia Nacional e o Corpo de Fiduciários e cobre esses 2 temas. Uma pausa aqui, uma reflexão que se coloca é a seguinte. Quando nós ensinamos a fé Bahá'í, quando elencamos os princípios, um dos princípios que nós mencionamos é que a fé Bahá'í ensina a solução espiritual dos problemas econômicos do mundo. A pergunta que se faz é a seguinte: se alguém me perguntar para que você explique, e mais do que uma sentença, como a fé Bahá'í ensina a solução dos problemas espirituais do mundo, você saberia explicar? Esta é a pergunta que se coloca. É tão importante esse tema, porque toda a humanidade hoje em dia fala sobre as disparidades, os extremos de riqueza e pobreza. Recentemente saiu um relatório mencionando que os extremos de riqueza e pobreza estão ainda mais acirrados, né? Maior distância entre os mais ricos, ou seja, os mais ricos estão cada vez mais ricos e a população no nível de miserabilidade como nunca antes aconteceu. Nós sabíamos responder isso aí. Talvez o estudo desse material nos dê mais capacidade de responder essa importante questão dos nossos, com quem nós estamos interagindo no plano do ensino. Aqui tem brevemente, rápidas considerações sobre as 3 unidades desse material. A primeira é, qual a grandeza desse dia? Nós vivemos numa época realmente especial, nós entendemos isso, mas refletir sobre essa grandeza nos dá um entendimento maior sobre nossa participação na história da humanidade. Uma outra reflexão, essas não são as únicas, obviamente, é só uma rápida pincelada. Quais elementos distintos na fé Bahá'í? Quais são esses elementos distintos? A fé Bahá'í trouxe princípios e trouxe outros elementos distintos, comparado, por exemplo, a outras religiões. E isso dá, esses elementos estão lá apresentados. Qual é o conceito de lei na fé? Quer dizer, para preparar para estudar sobre a lei do RUC, entender qual é o conceito de lei na fé e quais paralelos sobre doações nas demais religiões. Aqui tem um pouco de contexto histórico. Então essa unidade 1, que é o alicerce espiritual da prosperidade, ela menciona vários itens e entre eles destacamos isso aqui. Não são os únicos. Já a unidade 2 menciona reflexões da unidade 2 sobre qual sinal o pagamento do RULA traz para quem o cumpre, qual a principal causa do sofrimento humano, qual é a relação entre o RUC e a contribuição aos fundos e outras reflexões. Inclusive, como a aplicação do RULA evoluiu do momento que ela foi revelada por Bahá'u'lláh, ao momento que ela foi divulgada, ao momento que ela foi aplicada, notadamente inicialmente entre os crentes orientais, a partir de quando ela foi aplicada no Ocidente, e como a própria instituição do RUC foi evoluindo ao longo da história Bahá'í.
E essa evolução realmente é bastante visível e importante de entender. Já a unidade 3, que é sobre contribuição aos fundos, menciona qual o segredo da participação universal. Talvez um desafio da sua comunidade, não sei como está a sua comunidade, mas nós vivemos procurando estabelecer a tal chamada participação universal nos fundos. Então aqui diz qual o segredo da participação universal. O que torna a contribuição significativa e qual a espinha dorsal do fundo. Essas reflexões são algumas da unidade 3. Então, fica aqui uma observação bem clara para os tesoureiros locais, entender que o estudo desse material pode também repercutir até na maior participação universal na contribuição aos fundos. Muito bem, se você pensa, eu membro de instituição, fazendo diferentes atividades, me dedicando ao plano estabelecido pela Casa de Justiça, delineado pelas instituições barrais, tem mais uma tarefa a fazer. E qual é a relação entre essas coisas? Estão conectadas de alguma maneira? Essa é a pergunta que se coloca. Então, qual é a relação entre a lei do RURUC e o plano de 5 anos? Daí nós destacamos uma carta da Casa de Justiça de dezembro de 2015, bastante recente, em que a Casa diz o seguinte: o principal objetivo é iniciar um processo para construir capacidade dentro do agrupamento, através do qual seus habitantes, estimulados por um desejo de contribuir para o bem-estar espiritual e material de suas comunidades, são capazes de oferecer atos de serviço. Ok, atos de serviço, e aqui foi grifado o bem-estar espiritual e material de suas comunidades. Esses atos de serviço são oriundos de quê? Como surgem os atos de serviço? E aqui tem uma reflexão de uma carta do Corpo Internacional de Fiduciários do RURUC de 2016, bastante recente, que diz o seguinte: em proporção à construção de nossas capacidades, então o texto da casa falava sobre capacidades, ocorre o desenvolvimento de atributos espirituais, a partir do estudo da implementação da lei do RURUC em nossas vidas diárias. Um processo que não é diferente da recitação de nossas orações diárias ou obediência do período de jejum. Lembrando que nós estamos prestes a iniciar o período de jejum daqui a coisa de 2 semanas. Então a pergunta que se tem, a reflexão que se convida aqui é a seguinte: os atributos espirituais que podem ser adquiridos ou desenvolvidos com o estudo e a obediência dessas leis são como combustível para que a gente cresça na capacidade de servir e naturalmente repercute em atos de serviço. Então estão intimamente ligadas. A própria relação da identidade Bahá'í está intimamente ligada com o cumprimento dessas leis. E o RURUC é uma delas. Aqui tem uma citação de uma carta da Casa Universal de Justiça aos fiduciários e os representantes dessa instituição. Essa foi uma carta de 97. E ela diz o seguinte: sua tarefa é essencialmente espiritual, a de chamar a atenção dos amigos às suas obrigações como seguidores de Bahá'u'lláh e assim desempenhar um papel significativo em fomentar o desenvolvimento das relações de amor e obediência que devem vincular o crente a seu Criador. Em um mundo preocupado com a autoindulgência, vocês são chamados a avivar o conceito sagrado de dever e obrigação religiosa. Esse é um convite. O corpo de fiduciários considera que esses atributos se farão necessários para a conquista das metas do plano. Então, de certa maneira, os atributos espirituais que podem ser desenvolvidos com estudo e com a aplicação dessas leis são um fermento para desenvolver capacidades que vão contribuir para qualquer plano. Qual o desejo do corpo de fiduciários do RULAR com essa iniciativa? Nosso desejo é que desperte o interesse dos jovens profissionais para estudarem esse material, para estudar a lei do RURUC, através dos materiais disponíveis, alguns dos quais citados aqui. Nosso interesse é que todos os membros da instituição sejam engajados na formação de grupos, completando o curso Eu Te Criei Rico até agosto. Então, todos os membros terem a capacidade de completar esse curso até agosto agora de 2017 e que dobre o número de pessoas em sua comunidade que terminarão o curso até agosto de 2017. Esse é nosso desejo a você como membro de instituição na fé. E o objetivo aqui, a intenção aqui é que essa conferência marque um ponto
a partir do qual nós possamos iniciar esse processo de um maior conhecimento da lei do RUC no Brasil, com a ajuda sua, como membro da instituição. Como falado anteriormente, nós vamos ter um próximo espaço aqui, já deve estar aberto a sala de chat, e você vai ter a opção de colocar assim, as suas perguntas de como fazer os cursos, enfim, quem procurar, etc. Então fica aqui o convite. Mais uma vez, em nome do Corpo do Fiduciários, agradecemos a sua presença e esperamos que possa ter contribuído em amigos, acabamos de assistir a palestra com o Sr. Johnny sobre RUC, e nesse momento já liberei o chat para que os amigos fiquem à vontade para fazerem suas perguntas. Por favor, peço apenas a consideração, a compreensão de todos, a colaboração de todos, para que sejam feitas perguntas apenas e de forma objetiva. E deixarem um bate-papo só para o final, ok? Agradeço muito e já está aberto. A sessão de perguntas está aberta, ok? Marcos, está com você a palavra. Eu só peço para o pessoal escrever um de cada vez, que está vindo muita pergunta, viu? Mas o Sr. Rolf e eu estamos aqui à disposição no que a gente puder ajudar. Já tem uma pergunta aqui. Está lendo, Marcos? Sim, estou lendo. É do Rossem. A partir de quantas pessoas podemos formar um grupo de estudo? Na realidade, acho que ele está querendo dizer desse material, eu te criei rico, nobre e te fiz. Não existe limite de pergunta e nem facilitador. A gente sabe que, para um bom aproveitamento, número reduzido de pessoas, número excessivo de pessoas não é produtivo. Então, a partir de 2, 3 pessoas e até 8, 10 pessoas, já é número suficiente para se iniciar um estudo. Não há necessidade de um facilitador, como no Instituto Ruhr, mas sim de um coordenador, que possa organizar as datas, os horários e acompanhando com os amigos. É essa a maneira simples de se estudar esse material. A Valquíria está perguntando como ter acesso ao material, né? Isso. Esse material pode ser procurado com o seu representante da área. O representante tem esse material, como ainda está numa fase de preparação, não está totalmente pronto, ele está em forma eletrônica e são impressos para poder fazer estudo. Então, o representante da sua área tem o material. Caso tenha dificuldade, pode entrar em contato com o corpo, que o corpo envia eletronicamente o material. A outra pergunta do Nestor, por favor, Marcos. Isso, Nestor. Quem está mexendo, quem já fez o curso, já pode ser um tutor? Na realidade não é um tutor, como a gente falou, é um coordenador. Claro que pode, mesmo quem não fez, pode, só se dispor a coordenar, para organizar o dia que começa, o horário que começa, marcar as outras sessões, e pode ser o tal que a gente chama de coordenador, né? Ele coordena para que as reuniões ocorram lição após lição, ou parte a parte, e termine, né? E leve a cabo isso. A outra pergunta por favor, Marcos. Está lendo? Chala, né? Isto, por favor. Sim, a Chala pergunta. Essa palestra, até onde sei, foi gravada. Você pode responder isso, por favor, moça? O nosso amigo Tito está gravando a palestra. Estará disponível de acordo com o posicionamento do corpo fiduciário, se assim considerar, ok? Said que fala, queria saber por que as pessoas são tão apegadas ao cálculo. Na realidade, a gente sabe que essa lei de Ruhr é uma lei espiritual, que parte da lei é pagamento. Mas, como o Johnny comentou durante a apresentação, a lei ela é uma mudança do nosso modo de pensar, da nossa vida de uma forma geral. Os nossos
meios de ganhar os nossos salários, os nossos bens, como a gente gasta. Tudo isso faz parte de um processo espiritual. Então, é uma lei espiritual que parte dela é um pagamento de uma parte que é o direito de Deus. Então, na realidade, o pagamento é consequência. A mudança espiritual é seguir os princípios determinados por Bahá'u'lláh nessa maravilhosa lei. Agora vou passar para o seu Rolf poder responder mais algumas perguntas aí. Por favor, seu Rolf. Claro, só um minutinho, eu vou liberar o microfone dele. Seu Rolf, seu microfone está liberado. Pode ficar à vontade, por favor. Sim. A outra pergunta se trata da querida Ceres. Aqui Ceres pergunta qual é a estratégia para atingir os jovens profissionais. Bom, obviamente que a gente está tentando desenvolver uma determinada estratégia. Nós fizemos algumas conferências especiais que foram convocadas. Uma foi na sede local de Campinas, os jovens do estado de São Paulo. Nós tivemos outra em Belo Horizonte, que foi Cibele quem organizou também, acho que foi na sede. Tivemos em Brasília e tivemos uma aqui em Salvador. Todas essas conferências sempre foram convidando jovens na faixa de 17, 18 até 30 e poucos anos. Tentando mostrar, e tínhamos o material todo preparado para isso. Mas, independente dessas conferências, há possibilidade de qualquer comunidade tentar reunir seus jovens, jovens adultos, não são simplesmente jovens de 15 anos. A estratégia é tentar atingir os jovens adultos, especialmente aqueles que já alcançaram um momento em suas vidas em que estão fazendo estágios ou estão começando a trabalhar e necessitam entender melhor o que fazer com suas vidas e com os recursos que agora começam a chegar às suas mãos. É lógico que eles têm necessidades específicas, às vezes estão se preparando para casar, às vezes já estão casados, e eles têm que simplesmente poder tomar as diferentes decisões que têm a ver com os recursos materiais que agora têm e sobre os quais eles têm que decidir o que fazer ou deixar de fazer. Mas cada comunidade, cada um dos representantes, cada um dos membros das assembleias locais pode ter seus próprios pensamentos como melhor conseguir reunir esses jovens e conseguir falar com eles de alguma forma para que eles tentem fazer o curso ou ter conferências que possam possibilitar maior conhecimento a eles. Bom, a próxima pergunta aqui é de Maria de Lourdes. E a Assembleia enviou material às locais. De quem? Eu vejo aqui Maria de Lourdes, moço. Tem a Nurani e tem a Luana, que perguntaram como sei quem é representante de cada região. Quem tá, seu Rolf está respondendo? Posso responder essa? Desculpa, você pode ler novamente a pergunta, porque eu não estou vendo ela. Ou o Marcos responde se vou responder. A pergunta é como saber quem são os representantes de minha região. Bom, eu não sei a região que você se encontra, mas o vice fiduciário para a parte, vamos dizer, norte, nordeste, ele pode informar isso. De qualquer forma, se você mandar uma correspondência informando onde você está, a gente informa, através da Secretaria da Cibele, quem é o representante da sua região. Aliás, acho que foi boa até a pergunta. Marcos,
Claro. Posso adicionar uma Eu ia só coisa? falar que a pergunta foi boa, porque nós deveríamos ter colocado aqui, ao invés da foto nossa aqui, talvez o mapa do Brasil mostrando os representantes de cada região. Mas, por favor, senhor Rô. Sim, eu acho que essa sugestão de Marcos para uma próxima vez seria muito interessante. Mas eu acho que a pergunta realmente cria a necessidade de uma resposta. E eu acho que o que eu sugiro que a secretária do Corpo faça é colocar na ABEM ou no noticiário a relação dos representantes de suas respectivas áreas, de forma que, como isso geralmente é algo que vai para todos os barrais, eles vão poder ver. Mas qualquer pergunta específica também podem dirigir à secretária do Corpo, que ela vai responder. Eu vou passar o e-mail aqui para facilitar, senhor Rô. Bom, Huguk, H-U-Q-U-Q, @ bahai.org.br. Acho que vou escrever, né? tá. Sim, se for possível, você escreve, acho que todo mundo vê, né? Só que Parece que o Johnny já passou no chat para todo ok. mundo. bom, A próxima pergunta é do aqui- Francisco, por favor, leiam para responder. olá, amigos. Minha esposa Penha pergunta se deve pagar anualmente o direito de Deus no ano gregoriano ou Bahá'í. A resposta para essa pergunta é de cunho totalmente pessoal. Você decide em que momento você se sente que deseja pagar o seu rolá. Há muitos amigos no Brasil, acredito, pela época em que nós recebemos o pagamento de rolá deles, que eles aproveitam quando preparam o seu imposto de renda também, veem quanto é que agora foi seu acréscimo nos bens em relação ao ano anterior e fazem o seu cálculo de rolá. Mas não existe nenhuma época específica em que você deveria fazer o pagamento do rolá. Isso é totalmente a critério do indivíduo. Essa já responde, inclusive, Eu espero pergunta do isso. Mitra também, ok? A Ok. próxima pergunta é do Flávio Cardoso, por favor. Ali é só não é uma pergunta, acho que é só uma parabenização, né? Ou tem outra pergunta? Exato. Tá. Alguém perdeu certo. parte da palestra, eu vejo aí. Bom, vamos tentar ver se é possível disponibilizar e aí a gente pode colocar na ABEM avisando que quem quiser pode entrar em contato com a Secretaria do Corpo de Fiduciário e solicitar a disponibilização da palestra. Tem uma outra pergunta da Angélica Conceição Silva. Sim. Como saber ou calcular o valor da doação do Hukuk? Bom, eu acho que isso é muito importante para todos aqueles que estão nos assistindo. O Hukuk não é uma doação. O Hukuk é algo que nós devemos, é a parte que pertence a Deus. Essa é a definição que Bahá'u'lláh dá. Então, se eu tenho no fim do ano, ou quando quer que seja, eu chego à conclusão que eu tenho 100, seja reais ou dólares, ou seja lá o que for, 100 unidades de alguma coisa, além das minhas despesas todas, então eu vou pegar 19% desse valor e fazer o meu pagamento de Hukuk. Hukuk não é uma doação. Você faz uma doação quando você contribui para o Fundo Nacional ou para qualquer outro fundo. O Hukuk não é uma doação. O Hukuk é somente o reconhecimento de que você está pagando aquilo que você deve a Deus. Completando. E, na realidade,
Bahá'u'lláh diz que ele não pede, ele pede tão somente 19% daquilo que vai além de todas as nossas despesas, que são dedutíveis, etc. E uma única vez na sua vida. Porque se no ano seguinte você não tiver um aumento naquilo que lhe sobra no fim do ano, você não tem que pagar nada. Então, é sobre o aumento de ano para ano que você vai fazer seu pagamento de Rukuk. Eu não sei, parece que Marcos queria acrescentar alguma coisa. Não, só ia dizer que ao participar do curso Eu Te Criei Rico, Nobre Te Fiz, tem uma sessão especial que ajuda muito a esclarecer a questão de cálculo, pagamento de uma forma geral. Eu queria acrescentar mais uma coisa. Eu acho que os amigos em geral, o curso, como o Marcos diz, vai explicar sobre isso. Mas o principal não é o cálculo e como você paga, e quanto você paga, e quando você paga. O principal é entender que Bahá'u'lláh nos dá uma lei que ele mesmo diz, que é o que purifica nossos bens. É aquilo que ficará conosco através de todos os mundos de Deus. É aquilo que possibilitará que nossos descendentes venham a usufruir dos bens que nós ganhamos em nossa vida. Então, é a parte espiritual, é o reconhecimento de nosso amor por Bahá'u'lláh e a obediência a essa lei, que é muito mais importante do que se você calculou certinho e pagou o rolar até o último centavo ou não. Afinal de contas, isso não é para descobrir se eu pago menos ou se eu vou pagar mais. O que importa é a demonstração de nosso amor por Bahá'u'lláh e a obediência a uma lei que Bahá'u'lláh nos dá para, como já foi mencionado e falado, para a solução dos problemas da humanidade. Eu só peço licença só um minutinho, atenção dos amigos. Seu Rolf e seu Marcos, só um minutinho. Parece que tem 2 ou 3 amigos que têm dificuldade de ouvir. Eu peço o favor que simplesmente saiam da sala e entrem de novo quem tiver dificuldade, como foi explicado no início. Ele deve restabelecer, ok? Obrigado, desculpem incomodar. Eu acho que Flávio tem problema, talvez, com o alto-falante dele ou alguma coisa assim. Ontem eu também tive. Mas se ele fizer o que você instruiu, eu acho que esse problema vai ser resolvido. Tem uma pergunta da Fatimê. Aqui, Fatimê da Ilha. Marcos, por que você não assume agora? Gostaria de saber de quando é a última edição de Eu Te Criei Rico, Nobre Te Fiz. É essa mesmo que você menciona, a versão 6. Essa é a última versão. Depois, uma pergunta do Luiz Henrique de Andrade. Missal, né? Na realidade, a gente tem 19 missal, são praticamente 69 gramas, né? 69 alguma coisa gramas. Então, só dividir 69 por 19, vai dar quanto? Missal é igual a... É mais ou menos isso mesmo, 3642. Está certo o cálculo dele aí. Então, pronto. Respondido. Mas, de qualquer maneira, essa resposta também está no curso. Isso. E Flávio Cardoso está aqui ressaltando que nós estamos falando de Missal de ouro. Não é dólar, não é nada. A base dada por Bahá'u'lláh é ouro. Mas isso, todos os jornais hoje em dia trazem o preço do ouro, então é fácil calcular.
Que mais? Vamos... Tem a pergunta de Simin de Aloli. Ah, sim. Será que considerar apenas o aumento no imposto de renda considera o pagamento de Hukuk sobre os gastos desnecessários? A questão dos gastos desnecessários é algo que ninguém vai poder fazer por você. Você é quem tem que considerar se uma despesa é necessária ou não. Por exemplo, se seu esposo decide comprar um colar de diamantes para você, bom, o colar de diamantes vai representar um acréscimo nos seus bens. Então, você que tem que considerar se é um acréscimo e pagar ou não o Hukuk sobre isso. Esse é seu problema. No caso dele, ele terá que considerar se essa despesa realmente era necessária, ou se isso é algo que ele deveria pagar do dinheiro que ele tem, ou dos recursos que ele tem, depois que o Hukuk foi pago. Mas, esse não creio que seja o momento para a gente entrar nesses detalhes todos de pagamento, porque estudem a compilação sobre o direito de Deus, que é onde vocês vão melhor encontrar as respostas para essas dúvidas ou não. Não é nosso papel como fiduciários do Olá dizer a alguém que ele deve ou não deve pagar, o quanto ele deve pagar, como ele deve calcular. Tudo isso é uma responsabilidade do próprio indivíduo. E ele tem que decidir se é isso que ele realmente quer fazer por amor a Bahá'u'lláh ou não. A única coisa que é nossa responsabilidade é termos certeza de que esse pagamento de Hukuk que é feito com a essência radiante, com amor, com alegria e tudo mais. Se o cálculo está certo ou o cálculo está errado, isso não é nossa responsabilidade. Posso... Agora é sua vez, Marcos. Antes de continuar com as perguntas, acho que são muito boas, vamos tentar responder. Mas seria interessante que os amigos que estão aí na sala pensassem, porque como o Johnny colocou na apresentação dele, há um grande desafio de que todos os membros de instituições aqui presentes, assembleias locais, membros do corpo auxiliar, seus representantes, claro, todos os representantes do corpo judiciário, que todos, pelo menos os membros das instituições, façam, nos próximos 6 meses, né, se engajem profundamente e façam esse curso. As perguntas que os amigos estão fazendo, vocês vão ver fazendo o curso, vai ser uma clareza muito grande e vai ajudar os amigos a motivar outras pessoas a fazerem e vai criar uma consciência muito importante dentro da comunidade, né? Então, se pudessem, vamos responder as perguntas que estão aqui, mas se pudessem focar nesse objetivo de como as instituições que têm, como diz a Casa Universal de Justiça, a Assembleia, a tarefa, a responsabilidade compartilhada com o corpo de fiduciários de levar ao conhecimento de todos os amigos essa maravilhosa lei de Bahá'u'lláh. Então, vamos procurar focar nisso, levar esse desafio para as suas instituições e que a gente se engaje de uma forma bastante motivadora nesse desafio. E como o Johnny viu, é parte integrante do plano de 5 anos esse desenvolvimento espiritual. Bahá'u'lláh dá tantas menções, ou tantas referências a respeito na renascer espiritual, como aquela justiça também menciona a respeito disso, né? O despertar espiritual que essa lei nos traz, né? A consciência espiritual que vai nos levantar para o serviço, que é o que a gente precisa tanto nesse plano de 5 anos. Né? Bom, continuamos aí com a pergunta, né, Silvio? Alô, pergunta, o pagamento de... Não, mas antes de ir para isso, em continuidade ao que você falou,
Ezequiel tinha uma pergunta. Uma vez feito o material, devemos refazê-lo? Ele quer dizer, se eu entendo corretamente a pergunta, se eu fiz o curso, quantas vezes eu devo voltar a fazer o curso? Ou com que frequência eu devo fazer isso? Bom, se você fez o curso e você estudou bem, você aprendeu, já não tem necessidade de fazer novamente. Mas você pode fazer uma grande coisa. Já que você fez o curso e já que você entendeu as diferentes questões que estão levantadas lá e como ajudar, reúna outros amigos em sua comunidade e estudem juntos. Então, digamos assim, não há limite para isso. Quanto mais amigos forem ingressando na causa em sua comunidade, mais você poderá estudar com eles esse curso. Você e outros, obviamente. Perdão, Marcos. Agora vá para você. Eu não sei agora onde que parou aqui. Acho que é aqui em Salvador. É Alon, a pergunta de Alon, é isso, né? Pergunta da Angélica Conceição. Na realidade, aqui em Salvador, o Lauro, foi haverá formação de algum grupo para estudo para maior esclarecimento? Olha, você está aí em Salvador, Lauro de Freitas, você tem vice-fiduciário residindo aí pertinho e pode, claro, esclarecer tudo, mas você já pode começar um grupo de estudo, sem dúvida. Sim, mas quem está organizando o grupo de estudo em nossa área aqui é Cristiane, a tesoureira da Assembleia Local. É só perguntar a ela, entrar em contato com ela e saber. A próxima é de Alon. O pagamento do direito de Deus é um dever de todos, mas existe alguma isenção dependendo da situação financeira da pessoa? Bom, sim, claro que tem. O Bahá'u'lláh isenta a sua casa de residência. Ela é isenta. Ela isenta todas as suas despesas necessárias para a vida, para o seu sustento e de sua família. Isso está isento. Então, todas essas outras despesas estão isentas. Fora isso, ele também isenta de pagamento do Bahá'u'lláh as ferramentas necessárias para que você possa ganhar o seu sustento. E tem uma série de outras isenções. Essas isenções estão dentro do curso, mas você pergunta aqui, dependendo da situação financeira da pessoa. Claro, porque Bahá'u'lláh isenta todo mundo de pagar, a não ser que ele tenha, depois de pagas todas as suas despesas, ele tenha 19 miscais de ouro. Então, só aí é que você começa a pagar, depois que você conseguiu. E quero ressaltar, só paga uma única vez na sua vida, sobre o valor que você tem. Ok, a próxima. Vai lá, Marcos. A próxima pergunta da Nura Nurani. Por favor, novamente gostaria de saber como fazemos para adquirir o material de estudo. O material você vai receber, Nura, via eletrônica, através do seu representante, ou você pode solicitar através desse e-mail que a gente colocou aqui no chat. Você colocando no chat, pedindo o material, a Secretaria do Corpo de Sociais envia para você o material eletrônico, aí você imprime com o seu grupo de estudo lá. A próxima, vamos ver aqui, do Hulk Miranda, a falar, seu Hulk, quais as estratégias de ensino do Bahá'u'lláh que têm sido consideradas efetivas em nosso país? Bom, eu acho que uma estratégia que provou ser extremamente efetiva foi o estudo do curso. O curso que Johnny mencionou e que nós estamos falando, e que a maioria de vocês sabe do que nós estamos falando, é um curso que trata de dois aspectos. Por um lado, ele fala da lei do Bahá'u'lláh,
Por outro lado, ele está falando do sacrifício, da vontade de fazer contribuições e como nós podemos fazer isso e por que nós devemos fazer isso. Então, ele aborda dois aspectos distintos. Essa foi, creio que, a estratégia mais efetiva no nosso país. Eu fiz um levantamento para o corpo, acho que já tem agora 2 anos, ou 1 ano e meio atrás, e de 0 nós chegamos imediatamente, fomos a quase 400 pessoas no Brasil que haviam feito o curso nas mais diversas comunidades. Eu acho que nós não temos nenhum dado estatístico atualizado nesse momento a respeito, mas essa estratégia, já que é compartilhada com as instituições, não são só os representantes do Olá que estimulam os amigos a fazer esse curso, mas as assembleias locais, outros amigos também, os membros do corpo auxiliar, etc. Então, é uma excelente estratégia. Outra estratégia que a gente tenta, de tempos em tempos, falar na festa 19 dias, ou nas escolas de verão. Agora, recentemente, nós tivemos várias escolas de verão no Brasil afora, e em várias delas, não todas, houve amigos que foram solicitados a falar sobre a lei do Olá. E foram com muito sucesso e muito bem feitas as palestras. É uma outra estratégia. Ok. Vamos ver agora, depois... Séries de Andrade Araújo. A lei do Gugu pode ser ensinada desde cedo às crianças? Quer que eu responda? Pode, por favor, senhor. Não, eu deixo para você, senão eu respondo. Bom, vai lá, senhor. Ele está deixando para mim. Vai lá, senhor. Esse foi um objeto de consulta com a Casa Universal de Justiça e o escritório do Olá na Terra Santa. Primeiro tem que entender que a lei do Olá só se aplica para aqueles que tenham alcançado a idade da maturidade. A idade da maturidade, como vocês todos devem saber, é atingida, de acordo com a lei estabelecida por Bahá'u'lláh, aos 15 anos de idade. Bom, crianças não pagam o Olá. Quem é responsável por uma criança são seus pais. E o pagamento do Olá não tem a ver com a criança, tem a ver sobre os rendimentos dos próprios pais. Do pai, ou da mãe, ou dos dois. Isso é uma decisão que o casal tem que tomar. Então, fomos orientados a que não devemos nem enfatizar tanto, ou de uma forma assim, a lei do Olá para as crianças. Existem muitas outras qualidades que são mais importantes a serem enfatizadas para as crianças nas aulinhas barrais, nas diferentes ocasiões em que eles têm a oportunidade de aprender mais sobre a fé. Sobre bondade, sobre justiça, sobre fidedignidade, sobre todas aquelas qualidades que nós todos conhecemos e que devemos desenvolver. A lei do Olá é uma lei que se aplica tão somente quando alguém alcança a idade da maturidade. Okay. Alguma coisa que você queira acrescentar, não. Marcos? Não, tá ótimo, tá ótimo. Johnny pergunta, é possível ter não barrais no curso? Sim, claro, é possível ter não barrais, mas nós sabemos que o foco principal nosso é com os amigos barrais. Nós devemos focar nos amigos barrais, porque só os barrais também podem pagar o Olá, né, como a gente sabe. E o desafio que a gente se encontra agora, nesse momento, é aprofundar, pelo menos, todos os membros das instituições de estar envolvido no estudo desse livro, que é rápido, bastante agradável de se fazer. Até a próxima pergunta, fazendo um link à próxima pergunta da Mitra, eu não consegui entender direito o que ela quis dizer. Os grupos de estudo, ao serem formados, devem ter uma frequência de estudos formais
ou podemos estudar em espaços de encontro já... Ah, já entendi, agora entendi. Ou podemos estudar em espaços de encontro já existentes no agrupamento. É claro que a gente sabe que tudo que é feito de uma forma organizada, o rendimento é muito melhor e se estabelece um período para terminar, né? Quando a gente faz os intervalos, pode ser que passa muito de um encontro para outro e a gente tem um rendimento não tão bom quanto fazer uma sequência um pouco mais rápida. O material não é tão longo, em poucas sessões se consegue, em algumas sessões se consegue fazer. Então, acho que vale a pena o esforço, apesar de tantas outras obrigações que nós, graças a Deus, como Bahá'í temos, né? É possível que fazer isso em curto espaço de tempo, estudar o documento e se inteirar dessa maravilhosa lei de Bahá'u'lláh. A próxima pergunta da Giselda. Uma forma para atingir jovens que estão entrando no mercado de trabalho é o convite para fazer em grupo o curso Eu Te Criei Rico, Nobre e Difícil, pois o mesmo é muito esclarecedor. Vou só dar mais um ponto a acrescentar nisso. Está sendo agora começado a divulgar um material que o corpo preparou, que é um estudo de alguns textos especificamente destinada aos jovens que estão entrando no mercado de trabalho, aos jovens profissionais. Esse trabalho em breve vai estar na mão de todos os representantes e vai ajudar muito a despertar esse interesse por se aprofundar na lei nos jovens profissionais. Temos certeza disso. Então, claro, fazer o curso é muito bom, é um grande instrumento. E, antes disso, pode até fazer esse estudo desse anexo, é um material bem curtinho, que vai despertar os amigos que vão fazer, provavelmente, numa tarde, estudar esse material, desperta o interesse em se aprofundar mais e fazer o curso Eu Te Criei Rico, Nobre e Te Fiz. A próxima da Fatime Carreiro. Pois não. Não, mas tem uma mais acima que nós pulamos, tem uma observação, é um pedido. Desculpa. Eu já li e já entendi. Pedem que a gente mencione especificamente a todos que estão participando aqui, assim como eles, ao trabalharem ou compartilharem o que aprenderem ou vão aprender, que todos os pagamentos de Olá devem ser avisados à tesouraria do corpo de fiduciários, assim como ao fiduciário de sua área. Porque se o pagamento não é identificado por nós não podemos considerá-lo como pagamento de Hukuk. Somente Bahá'ís com estado administrativo reconhecido podem fazer pagamento de Olá. Então, se tem um pagamento e a gente não sabe de quem veio ou de quem é, então ele não será considerado como Olá e será utilizado para outros fins sociais para que envolvam Bahá'ís e não Bahá'ís, como escolas ou outras coisas. Marcos, você quer acrescentar alguma coisa? Não, está ótimo. Eu só ia mencionar já a próxima pergunta de Fatime. Gostaria de sugerir a todos que se lembrem de avisar aos amigos quando entregarem os dados para depois... é isso aí que o senhor falou agora. Isso foi que eu respondi. Isso. Do Hulk Miranda aqui de... Queridos amigos, Sr. Rolf e Marcos, considerando que pedi início à conferência, poderia dizer a qual curso o Sr. Rolf se referiu quando respondeu a minha pergunta sobre as melhores estratégias? Hulk, o Sr. Rolf referiu-se ao curso Eu Te Criei Rico, Nobre e Te Fiz.
A Tahirê, agora a próxima. Como fazemos para estudarmos enquanto instituição, sendo que alguns dos membros moram em estados diferentes? Mas aqui nós estamos falando de instituições como a Assembleia Local. Isso. Então, a Assembleia Local não mora em estados diferentes. Se está falando do conselho, por exemplo, mora em estados, as pessoas moram em estados diferentes. Mas a ideia é focarmos na nossa comunidade, nos membros da Assembleia Local, os outros membros de nossa comunidade e estudarmos juntos. Só queria avisar também os amigos que em 15 minutos a gente vai ter que encerrar as perguntas e respostas. Se ficar alguma pergunta ainda que a gente não consiga ter tempo de responder, vai ficar escrito, a gente manda por e-mail a resposta. A próxima pergunta de Fatimê: não permitindo que o representante defina. Não, isso é a continuação da explicação do que ela falou em cima, né? Com relação ao depósito. Uma pergunta. Porque quando um vice-fiduciário não consegue identificar um pagamento, a quem ele pode recorrer? Ao representante que está na área de onde esse pagamento veio. E ele vai encontrar alguma forma, alguma maneira de dizer assim na festa 19 de dezembro: olha, amigos, se alguém fez pagamento de rolar no mês passado, por favor me digam. Alguma coisa assim para poder ver se a gente descobre quem fez o pagamento. Isso, obviamente, nem sempre funciona. Graças a Deus, a maioria dos amigos, a absoluta maioria dos amigos, sempre se lembra de identificar muito bem o seu pagamento, informa o vice-fiduciário de sua área, informa a tesouraria do corpo, e a gente resolve. Mas, de tempos em tempos, há pagamentos que não conseguimos identificar. Então, é uma lembrança que todo mundo deve ter em mente. Aqui tem Zoraida. É sua, Marco. Não, pode ir, seu Rô, pode falar. Não, aqueles livrinhos feitos com temas barrais para a visita aos lares. Poderia ser feito um desses livrinhos com tema de direito de Deus para que os amigos e membros de instituições possam fazer visita aos barrais para fazerem estudos e reflexões sobre essa lei nessas visitas? Olha, eu não sei, é uma sugestão, o corpo vai provavelmente considerar e decidir, mas a minha inclinação pessoal é que quando você faz visita aos lares, você tem uma série de outras coisas mais importantes nesse momento para trocar ideias e conversar com os amigos. Se você achar que tem uma oportunidade especial, você, como todo mundo que está aqui, os representantes e membros das instituições, podem ter uma noção muito boa da lei do rolar e compartilhar com os amigos. Eu acho que na forma de materiais, nesse sentido, eu acho que o curso Nobre Te Fiz, Rico Te Criei, Nobre Te Fiz, é a coisa que, nesse momento, realmente a gente quer botar na mão de vocês. Não sei, mas a pergunta vale e pode ser discutida pelo corpo. Ou seja, se o corpo decidir outra coisa, vocês serão informados. Bom, agradecemos Silvana aí. Que bom, Silvana. Silvana está dizendo que estou achando as perguntas muito importantes e as respostas esclarecedoras. Que bom que está assim. Depois, Tahirê pergunta: como fazemos para que os membros das Assembleias Espirituais locais, que já estudaram há muito tempo sobre a lei, estudem novamente? Depois ela continua embaixo ali, né? Como ajudar os amigos das comunidades a estudarem o curso, mesmo que digam que já sabem muito bem sobre a lei? Bom,
ame-os Respondo? e convide-os. É uma questão de ninguém pode obrigar ninguém. A gente só pode convidar, falar da importância e realmente sugerir que voltem a ler e estudar ou a compilação ou o curso, mas é só o que a gente pode fazer. No mais, qualquer pressão sobre os amigos seria considerado algo não muito digno para a lei do Rola. Um comentário adicional aqui. Algum tempo atrás, tinha um outro material que a gente chamava de 12 lições, né, que foi carinhosamente preparada pela doutora Magê, que o corpo estudou. Ótimo, quem estudou aquilo vai ter algumas repetições daquilo que viu lá, claro, a lei não mudou, né? Vai ter algumas repetições daquilo no material, eu escrevi rico, nobre e difícil. Mas a gente sabe, como a lei e toda a revelação de Bahá'u'lláh, por mais que a gente mergulhe nossa limitada compreensão, nunca exaure as possibilidades de aprendizado. Então sempre há o que aprender, sempre há o que crescer, não se encerra nisso. E como o Sr. Rolf disse, se a pessoa não está com interesse, né, ou com desejo, ou com tempo de estudar, e fica para a próxima oportunidade. Mas é muito importante que os membros da instituição, se possível, até estudem juntos, mas estejam bastante familiarizados e possam efetivamente compartilhar dessa tarefa de levar a compreensão da lei a todos os amigos barrais. Bom, está chegando mais pergunta aí, seu Rolf. Vamos ver agora, acho que da Conceição, né? Ou tem alguma antes? Ah, não, tem aqui. Espera aí. Tahirê, Sibeli acusa uma resposta. quem sabe muito bem, deve se. Eu não vi. Não, aqui Johnny comentou sobre o comentário de Tahirê. Johnny comentou: quem sabe muito bem deve se engajar para disseminar aos outros, deve ajudar nisso, né? Isso é excelente. Angélica Conceição da Silva, se recebemos valores em dinheiro, como calcular o 19 mistal de ouro? Bom, existe uma tabela, é claro que também aí está na sua decisão pessoal, mas existe uma tabela que converte qualquer moeda em ouro, né? A gente tem aí que o mercado de ouro varia todo dia, né? Tem esse valor, você pode usar um dia que acha que é o correto e faça esse cálculo. Seu Hulk Miranda de Brasília pergunta: Marcos, me permita. Queridos amigos, seu Hulk e Marcos, essa conferência foi gravada para ser preparada no CD? Não creio. Alô, Marcos? Pode falar, seu Hulk. Eu não sei se foi gravado ou não foi gravado, mas eu acho que o corpo não vai estar interessado de fazer um CD dessa palestra nossa. Isso é só uma palestra, uma troca de ideia com os amigos. Sei lá, talvez isso não é a parte de Johnny, não. Essa é uma coisa diferente. Mas Marcos e eu, agora respondendo essas perguntas, não vejo nenhuma razão para a gente fazer um CD com isso. Se vocês querem saber mais e querem entender mais, então façam aquilo que nós, do Corpo de Fiduciários e Assembleia Nacional, estamos recomendando. Façam o curso. Rico te criei, nobre te fiz. Voltem a fazê-lo, se vocês já fizeram. Eu escrevi rico, eu tenho certeza que, ao refazer o curso, vocês vão descobrir muita coisa que vocês não se deram conta na primeira vez. Isso é normalmente... a gente tem esse... É a mesma coisa que quando a gente volta a ler uma epístola de Bahá'u'lláh ou algum outro livro. A gente sempre descobre que coisas que nos passaram despercebidas, a gente de repente abre os olhos e enxerga. Então, e eu queria fazer uma observação para a Angélica. Angélica, eu acho que você pode falar com Jane, que é a representante do Rola,
ou até comigo. Você, afinal de contas, moramos na mesma comunidade. Eu lhe explico sobre isso, porque o cálculo do rolar não é meramente sobre o dinheiro que você recebe. Mas eu não quero prolongar isso, porque aqui tem outras coisas mais importantes no momento, e me coloco à disposição para esclarecer isso com você. Devolvo para você, Marcos. E só para informar também, esse chat está sendo, esse chat está sendo gravado, mas não com esse objetivo, como bem explicou o seu Rolf, não vai ser o objetivo de gravar um CD. Mas se no futuro quiserem ter acesso, ouvir de novo, aí vai ser possível. O Tito vai depois informar como que a gente faz isso. Ele tem o Tito e Tito Mossen e Nadeiro, né, que são os mentores os que cuidam pela Assembleia Nacional dessa tarefa de organizar as conferências online. Aliás, novamente agradeço eles, realmente muito bons, muito dedicados, muito atenciosos e, acima de tudo, extremamente pacientes, porque como marinheiro de primeira viagem, fiz um monte de coisas erradas, e eles com muita paciência foram me ensinando. Então, mas eles estão gravando, depois vamos ver como é que eles possam disponibilizar para a gente ver, assim, não sei de que forma que vê isso, mas realmente, como o senhor falou, não há intenção de gravar um CD, porque isso é uma troca de ideias, uma participação entre todos. Vamos ver a Fatime falando agora. Sim, vocês foram muito generosos com a conferência de hoje. Que Barra os abençoe. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né, Sr. Rolf, pela participação de todos e nos dar essa oportunidade dessa ferramenta aqui que é tão nova para nós. Né? Me parece que o Sr. Rolf saiu e voltou. Mina pergunta agora, né? Olá, amigos. Além do material Eu Adquiri Rico no Altifis e do Kitab Actas, quais outras formas de literatura indicam para aprofundamento? Recentemente foi feita a revisão, né, daquele livro que era a capa verde, e agora, que era a capa vermelha, e agora é a capa verde, que é a compilação do Roland, que já está disponível na editora. Então, esse material também está em português e está disponível para todos os amigos aí da editora Bahá'í. Isso não é meramente uma reimpressão daquele material. Isso aqui é uma compilação nova que o Centro Mundial fez. Então, podem considerar que isso realmente é um novo material, muito esclarecedor. Inclusive, tem cartas da Casa Universal de Justiça, que vão até alguns anos atrás com os esclarecimentos. Então, eu não sei se vocês quiserem, vocês têm que pedir à editora, mas da última vez que eu olhei na editora, eu acho que tinha 2 ou 3 livros somente ainda. Eu posso aproveitar para me despedir de todo mundo. Apesar de ele ser menor, assim, tamanho físico. O quê? O que, Marcos? Antes de encerrar, Sr. Rolf, eu só gostaria de lembrar as metas colocadas lá no último slide, de que são metas que o corpo está colocando para a comunidade nacional, que todas as instituições que agora vão receber essas metas escritas, né, a nossa secretaria vai mandar a todos, mas que considerem esse desafio de levantar essa bandeira na tarefa compartilhada de cumprir essa solicitação do Corpo Supremo e levar o conhecimento de todos os amigos, o desejo de conhecer mais sobre a Sagrada Lei dos Roland. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta, senão a gente... Tem mais última pergunta do Hussein, Marcos. Vai primeiro para continuar. Eu sim. acho que já são 9h20. Se um jovem Bahá'í quiser falar em sua universidade sobre o direito de Deus,
Essa vai ser a última pergunta, a gente acho que aqui embaixo. Quiser falar em sua universidade. Se o jovem Bahá'í quiser falar em sua universidade sobre direito de Deus, ele pode assim fazer, usando algum material específico? Olha, esse direito de Deus, como a gente falou, o senhor pode completar, mas é basicamente destinado àqueles jovens, aquelas pessoas, a todos os seguidores de Bahá'u'lláh. Então não me parece que é muito apropriado ir a uma universidade falar sobre esse tema. É muito mais adequado nesse momento a gente estudar a nossa comunidade e fazer chegar a todos os amigos Bahá'ís o desejo, que a gente sabe que esse material, eu te criei rico, nobre, te fiz, é um material para despertar o desejo de todos se aprofundarem ainda mais nessa maravilhosa lei de Bahá'u'lláh. Então, eu acho que deve... Pegue essa iniciativa, faça na sua comunidade com os Bahá'ís, estude o material que vai ser bastante útil para a vida espiritual da sua comunidade e, claro, dos indivíduos também. O Sr. Rolf estava se despedindo, depois dele eu vou me despedir, que o tempo já deu, né, Sr. Rolf? Estava se despedindo, depois dele eu vou me despedir, que o tempo já deu, né, Sr. Rolf? Bom, eu quero realmente me agradecer essa oportunidade, foi muito especial e foi também muito especial interagir com tantas pessoas de diferentes partes do Brasil e suas perguntas foram muito boas. Espero que nós tenhamos outras oportunidades mais adiante, quem sabe daqui a 6 meses, 8 meses ou daqui a 1 ano, de voltar a falar disso. Mas, acima de tudo, o que o corpo de fiduciários está esperando de nós é o que vocês vão fazer com isso que nós hoje trocamos ideias aqui. Qual será a resposta? Mandem para nós o resultado de suas ações, o que vocês podem fazer, quanto os cursos que vocês vão ajudar a operar, as oportunidades para falar a respeito. Tudo isso é muito importante para nós. Lógico que, à medida que nós tivermos outras oportunidades, vamos continuar trocando ideias com vocês. Mas essa foi a primeira experiência nesse campo, com essas possibilidades, e eu acho que, pelo menos nós 3 que participamos, estamos muito felizes. Ok, da mesma forma, completo o que o Sr. Rolf... Completando, então, também agradeço do fundo do coração a vocês terem participado dessa experiência desafiante para o corpo. Foi realmente gratificante. Agradeço do fundo do coração, de novo, a esses meninos aí, o Tito, a Nader e Mossem, pela dedicação, paciência, determinação, comprometimento maravilhoso. E relembrar a todos que é meta que nós lançamos, que até o final de agosto, todos os membros das instituições tenham concluído esse curso. Como o Sr. Rolf falou, mande notícia, vamos nos posicionando, mas que devemos essa meta, pelo menos isso que a gente possa pedir dessa conferência, que a gente saia com essa meta determinados a cumprir, e até o final de agosto temos todos os membros das instituições desse país com esse curso concluído. Muito obrigado a todos, um grande abraço, beijo profundo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Queridos amigos, eu gostaria, em nome da equipe técnica, agradecer imensamente o Corpo Fiduciário, dar essa oportunidade para que todos possam aprender um pouco mais sobre essa lei tão importante na vida dos Bahá'ís. Muito obrigado a todos pelos esclarecimentos e agradecer especialmente a todos os participantes com suas ações de perguntas. E, como foi explicado, o curso está aí, suas regiões têm próprias pessoas para apresentarem e para trabalhar. Muito obrigado a todos os amigos. Muito obrigado. E muito obrigado também. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado a todos por tudo. Desculpem contratempos, tecnologia é assim mesmo, mas cada vez vamos aperfeiçoar mais.
Vou terminar com um vídeo apenas e o chat fica aberto para os amigos. Muito obrigado e abraço a todos. E com os amigos. ای حضرت عبدالبها، ای بانی بیت خدا، ای مرکز عهد بها، دستم بگیر عبدالبها، دستم بگیر عبدالبها. عبدالبها احسان بکن، جان مرا قربان بکن، قربانگی سوان بکن، دستم بگیر عبدالبها، دستم بگیر عبدالبها. عبدالبها آواره افتاده بیچاره چون طفل در گهواره دستم بگیر عبدالبها، دستم بگیر عبدالبها. عبدالبها خود آگهی، هم جان ستان هم جان دهی، هم حالی هر گمرهی، دستم بگیر عبدالبها، دستم بگیر عبدالبها. گرچه ز عالم بی‌بران، لطف تو گر باشد برم، پس صاحب هر کشورم. ای یهوه رب جلیل، ای منجی حزب خلیل،
دستم بگیر